Muito bem, estamos aqui de volta no Pegasus PDV, né? E eu vou falar agora sobre a atualização para o Flutter 3, tá? Uma atualização que deu muito trabalho ser realizada, tá certo? Veja que eu me encontro agora no canal Stable, versão Flutter 3, tá? Flutter Channel, estou no Channel Stable, legal? E a minha aplicação, né? Ela tá funcionando. Funcionando de boa, tá? Mas para que eu chegasse até esse ponto aí, a coisa não foi fácil, né? Então eu vou mostrar aqui para você o que aconteceu, tá? O passo a passo aqui do que aconteceu para que eu conseguisse compilar a aplicação no Flutter 3 e migrasse a aplicação para o Flutter 3, né? A primeira coisa que eu fiz foi mudar de canal. Mudei para o canal estável, stable, tá? Depois que eu mudei de canal, eu chamei um Flutter Upgrade, tá? Daí ele fez a atualização do Flutter. Depois que eu fiz isso, né, eu criei de novo um projeto Pegasus PDV, tá? Eu não utilizei o anterior porque ele poderia dar algum tipo de incompatibilidade. Então eu chamei um Flutter Create Pegasus PDV. Esperei ele criar o projeto na versão 3 do Flutter. Depois eu copiei do antigo projeto a pasta lib, a pasta assets, o pubspec, enfim, aqueles arquivos que eu preciso, né? O ADLL do SQL3, o arquivo .env, legal? E chamei o projeto aqui no VS Code. Quando eu abri o projeto aqui no VS Code, apareceram milhares de erros, né? Muitos deles relacionados a esse cara aqui, ó, ao Lints, né? Nós estamos na versão 2 do Lint, tá? Do Lints. E aí tinha uma série de probleminhas, né? Uma série de sugestões, tá? Por exemplo, interpolação de string. Tinha vários lugares em que nós não utilizávamos a interpolação de strings e ele sugeria que nós fizéssemos isso, tá? Então eu fui corrigindo todos esses probleminhas aí, que foram muitos, tá? Todos eles foram corrigidos, tá bom? Depois disso, veio a questão do more, né? Nós estávamos com o more e agora nós estamos com o drift. Mas se você vier aqui, ó, você vai ver que nós estamos utilizando o drift e não mais o more, tá? Então eu tive que fazer a migração do more para o drift. Para fazer essa migração, eu segui esse passo a passo aqui, ó. Você vinha na página do drift, né? Tem aqui more and drift. Daí ele menciona aqui, ó, migração automática, tá? Eu fiz essa migração automática aqui, simplesmente segui esse passo a passo, tá? Chamei aqui esse Dart Run More Generator Migrate e ele migrou tudo sem nenhum problema. Terminou de executar esse comando aqui, o código do more estava migrado para o drift e eu dei bye bye para o more. Agora sim nós estamos com o drift, né? Mas nós temos um problema, né? Ou tínhamos, tá? Até então, um problema com o drift, que foi a questão dos IDs, né? Chegou um momento lá em que o more, né? Ou drift aí, ele não permitiu mais que eu instanciasse um objeto com ID nulo, tá? E foi essa a estratégia que a gente usou desde o começo, porque ele permitia isso, tá? Então, por conta de ele criar as tabelas no SQLite e tal, enfim, na política deles lá, eles não permitem que você instancie um objeto nulo, né? O que eu fiz então? Naquela migração anterior para o noSafety, né? Eu comecei a gerar parte do código do more no gerador de códigos da T2TI, tá? Só que essa foi uma péssima ideia, né? Na época resolveu, ok? No entanto, né, toda vez que a galera do Drift aqui fizer alguma coisa, eu tenho que corrigir ou acrescentar coisas no gerador de código da T2TI. Não, isso não é uma boa ideia, tá? Eu tenho que utilizar o código que o Drift gerar. Eu não preciso ter esse retrabalho, eu não posso trazer isso para mim, né? Então eu descartei essa ideia aí, tá? Descartando essa ideia, eu gerei todo o código novamente com o Drift. E, ao fazer isso, né, apareceu uma série de problemas de erros relacionados ao ID. Eu não podia instanciar um objeto com o ID nulo, tá? E agora, o que eu poderia fazer? Uma das soluções apresentadas aqui pela galera do Drift
é utilizar o que eles chamam de classes companion, tá? Então, nesse código aqui nós vamos ter um contato com essas classes companion. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver, já vou aparecer, vai aparecer aqui. E a gente vai compreender como é que ela funciona, né? Aqui a to-dos é a tabela dele, né? Aqui, ó. Daí ele tem uma to-dos companion. Então, no nosso caso, nós teríamos uma cliente companion, uma NFE cabeçalho companion, tá? Mas tem um detalhe, aliás, tem dois detalhes aqui, tá? O primeiro e o mais perturbador é que ao fazer isso, eu não poderia simplesmente atribuir algo para o meu atributo. Eu teria que começar a utilizar esse value aqui, ó. Então, eu teria que alterar todo o código da aplicação para colocar esse value aí, tá? Enfim, é quebrar as pernas de quem já está com a aplicação aí em produção, né? Ou quase colocando em produção. Isso é uma alteração muito gritante, tá? Então, eu resolvi não utilizar esse companion, tá bom? Além disso, eu teria aqui em Builder Options, ó, tem várias opções de Builder, tá? Eu teria que utilizar uma outra opção aqui ao gerar as classes. Que deixa eu ver qual é esse aqui, ó. Generate Values in Copy With. Eu tinha que utilizar essa opção aqui ao gerar as classes. Mas tudo bem, colocar essa opção aqui para gerar as classes não tem tanto problema. Agora, alterar todo o código para no lugar de passar um valor para o atributo, eu utilizar esse value aqui, cara, isso aqui ia ser loucura, né? Então, descartei essa possibilidade, tá? Então, eu comecei a pensar numa maneira de informar o SQLite que eu quero que ele auto-incremente a coluna auto-incremente, que no nosso caso é o ID, né? O que eu poderia passar para ele? Já que eu não posso passar um nulo, porque o drift não deixa, né? Ele quer que eu instancie um objeto. Ao instanciar um objeto, o ID é requerido, mas não pode ser nulo. Pô, mas como assim? Como é que o ID é requerido? É obrigatório eu colocar o ID e ele não pode ser nulo, já que o campo é autoincremento. Se o campo é autoincremento, para que ele seja autoincrementado, eu tenho que passar um nulo para ele, tá? Mas tudo bem, já que os caras do Drift fizeram isso daí, né? Será que tem um outro valor que eu passe para esse autoincremento no SQLite e ele compreenda que é para ele autoincrementar? Será que se eu passar um menos um zero? Então comecei a fazer alguns testes, né? Todos eles infrutíferos. Daí eu fui pesquisar sobre essa questão, tá? Autoincremento no SQLite, como é que isso funciona? Daí eu cheguei nessa página aqui, ó, sqlite.org autoinc.html. É a informação oficial da galera do SQLite, tá? Observe. A palavra-chave autoincremento impõe extra CPU, né, um processamento a mais de memória, mais espaço em disco, um overhead de leitura e escrita no disco e deveria ser evitada se não for estritamente necessária. Normalmente não é. Ok. Então, o SQLite tem o autoincremento, mas eles recomendam que você não use. Quando eu vi isso daqui, aí veio aquela luzinha lá, né? Tá bom, então eu não vou mais usar o autoincremento. Isso aí vai resolver o meu problema, tá? Porque se eu não tenho o autoincremento, o Drift não vai me obrigar a instanciar com o ID, ou ele não vai ter aquela obrigação de eu não passar um nulo para o meu ID, tá? Para que eu fizesse isso daí, eu tive que fazer uma alteração aqui, ó. Todas as minhas classes aqui no ID, eu vou mostrar aqui para o produto unidade, mas eu fiz essa alteração em todas as classes de dentro do database, tá? Aqui no ID, eu tinha id.autoincrement. Então eu removi isso daí. No lugar de autoincrement, coloquei nullable. Agora ele vai aceitar eu instanciar um objeto com ID nulo. Beleza? Muito bem.
E aqui embaixo eu tive que colocar um override aqui, ó. Tive que dizer, o drift, a minha primary key é o campo ID, tá? Eu puxei para mim a responsabilidade de não duplicar a primary key. Essa responsabilidade estava sendo do SQLite. Mas eles falam lá, amigão, autoincremente só usa isso daí em último caso. Ok? Entendido o recado. Não é um último caso aqui, eu não vou usar mais isso, tá? Com isso aqui, ó, eu resolvi o meu problema, tá? Tinha aqui 2.000 mensagens de erro, caiu aí para, sei lá, quase que zerou praticamente, porque a maioria dos problemas era a questão de eu instanciar um objeto com ID nulo, tá? Eu alterei isso daqui em todas as classes de database, tá? Coloquei nullable no ID e coloquei esse override aqui informando que a chave primária é o ID, tá? Certo, mas agora como é que a gente vai auto-incrementar? O SQLite não está mais fazendo isso para a gente não. A segunda alteração que eu fiz em todos os DAOs foi a seguinte. Acima do método inserir, eu coloquei esse método aqui, ó, último ID. Nesse método, eu seleciono o valor máximo do ID e retorno esse valor máximo ou zero. Se esse valor máximo tipo, for uma tabela zerada, sem registro nenhum, então esse valor máximo aqui ele vai vir nulo, né? E eu retorno um zero, tá? No método inserir, ó, eu chamo o método último ID, guardo o valor aqui em max id, e aqui no meu objeto, que eu passei para cá para o método inserir, eu faço uma cópia dele e no id eu coloco max id mais 1. Pronto, aqui eu resolvo o meu problema e eu estou auto-incrementando o meu id. Eu fiz essa alteração em todos os DAOs, tá? Em alguns DAOs que tem mestre detalhe, essa alteração foi um pouquinho mais complicada, né? Por exemplo, aqui em produto DAO, no método inserir, eu chamo o último ID, que está implementado ali em cima, tá? Daí eu incremento o ID aqui para o produto, insiro o produto, tá? E depois eu tenho o método inserir filhos. No método inserir filhos, eu também faço o mesmo esquema aqui, ó, tá? Eu aguardo o último ID, eu pego o último ID da ficha técnica, copio a ficha técnica, incrementando o ID e insiro a ficha técnica. Depois faço isso com as imagens, depois faço isso com o cardápio, tá? Então, é um pouquinho mais complicado porque tem vários objetos, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? Com isso eu resolvi meu problema de instanciar objetos com ID nulo no Drift. E, de quebra, ainda não vou sobrecarregar o disco, a memória, tudo aquilo que foi falado ali na página do SQLite. Então, 100%, tá? Eita, mas se por um acaso 2 usuários acessarem a tabela ao mesmo tempo, isso aqui não vai dar erro? Não, né? Que é um banco de dados local acessado por um usuário só, tá? Então, isso aqui nunca vai dar problema, porque o banco de dados está na mesma máquina ou no mesmo dispositivo e ele será acessado somente por este cara, por essa aplicação. Ele não vai ser acessado ao mesmo tempo por 2 usuários ou 2 aplicações. Nunca vai acontecer, tá bom? O que vai ser acessado ao mesmo tempo por várias aplicações é o banco da retaguarda, que vai ser o MySQL, não tem nenhum tipo de problema com o MySQL, tá? Então depois que eu resolvi isso daí, tá? E a questão dos links lá, aí pronto, voltei para os meus 15 problemas aqui, que são alguns to-dos que eu tenho no código, né? Quando eu vi isso daqui, eu, opa, agora vai, tá? Pressionei F5 e pedi para ele executar a aplicação, né? Ele demorou bastante na primeira vez. E aqui no meu debug, ele soltou uma mensagem, né? Algo mais ou menos assim, não consigo executar o build, tá? E ele matava a aplicação. Ok, então eu comecei a pensar, tá? Então deve ter algum pacote desse aqui que tá com problema, né? Quando a gente vê um problema desse, né? Normalmente, às vezes, acontece da nossa mente querer ir para o caminho mais difícil, tá? Daí que foi que eu pensei, tá? Vou começar a criar um projeto aqui com cada um dessas dependências. Eu vou inserindo cada uma dessas dependências aqui e vou compilando para ver se vai executando. Então eu crio um novo projeto, aquele contador.
E eu fui colando, né? Coloquei o Provider, depois o Intier, depois esse aqui, depois esse, e ia compilando, e o projeto ia compilando, né? Até que finalmente eu coloquei todos esses pacotes e o projetinho lá do contador compilou, né? Então, poxa, será que é isso aqui mesmo? O problema são os pacotes, né? Ah, tá, mas eu estou colocando só no PubSpec, né? Eu não estou utilizando, não estou importando em nenhum lugar nesse projeto novo. Pode ser isso, enfim. Viajei total, tá? E nessa viagem o cara vai perdendo tempo, né? Daí me ocorreu o seguinte, tá? Se eu tentar compilar a aplicação, né? Chamar ali um Flutter Run, executar a aplicação com "-v". Flutter Run "-v", tá? O código é esse aqui, ó. Flutter Run "-v", esse V de verbose, né? Ele vai soltar um monte de mensagens quando você faz assim, tá? Ao realizar esse processo, apareceu um erro, né? Esse erro normalmente não aparecia apenas com o Flutter Raw, tá? E esse erro tinha a ver com o catcher. Uau, um erro com o catcher, né? Dizia, a propriedade color não sei o que lá, tá? Beleza, erro no catcher. Vamos ver qual foi a última vez que o catcher foi atualizado, né? Então eu vim aqui no catcher, ó. E a última vez que ele foi atualizado, deixa eu ver aqui nas versões, 7 meses atrás, tá? Então, antes do Flutter 3, né? Pô, 7 meses atrás os caras atualizaram isso daqui, né? E agora, tem um erro no catcher, vamos resolver o erro do catcher. Antes de a gente resolver o erro no catcher, vamos dar uma olhada aqui nas issues, lá no repositório, tá? Então, cliquei aqui, para dar uma olhada nas issues, e aí, ó, tem uma aqui, não consigo compilar com o Flutter 3, tá? Warning Upgrade to Flutter 3, tá? Enfim, dando uma olhada nessas issues aqui, eu cheguei ao pull request. Tem um pull request aqui de um colega, ó, atualizando para o Flutter 3, tá? Daí ele menciona, né, porque que ele fez isso, e ele informa que enquanto a galera não fizer o merge aqui, nós devemos fazer um override na dependência, tá? Então foi isso que eu fiz aqui no PubSpec, ó. No meu PubSpec agora tem esse override aqui, tá? Esse override aqui só está aqui porque a galera do catcher ainda não fez um merge desse pull request, tá bom? Depois que eu fiz isso daqui, a aplicação compilou, rodou, funcionou 100%. Não vou dizer que foi 100%, porque quando eu executo a aplicação, ele dá um erro de cara relacionado à internacionalização, tá? Eu ainda não investiguei, mas pelo que parece, tem a ver com isso aqui, ó. Ok? Quando a gente joga esse bloqueio aí, ele não está compreendendo o que é esse bloqueio aqui português do Brasil. Eu vou deixar isso então como um exercício para você pesquisar, tá? Quando você compilar a aplicação, vai aparecer esse erro, daí você só cancela aquela telinha do erro que aparecer e você vai conseguir chegar na tela da aplicação normal, tá? E você vai conseguir utilizar a aplicação sem nenhum problema. Mas tem esse errinho de início quando você entra na aplicação relacionada ao bloqueio. Eu quero que você pesquise sobre isso e ponha lá no Trello que você encontrou sobre esse problema, tá bom? Então pronto, aplicação migrada para o Flutter 3.0. Eu vou subir esse código para você realizar testes com ele para ir atrás desse probleminha do bloqueio aí, tá? E a gente vai resolvendo alguns bugs que aparecerem, né? E eu vou também migrar o código do Fênix, né? Agora que eu já sei o caminho das pedras, a migração do Fênix vai ser mais rápida. Daí a gente já começa a trabalhar com essa nova versão do Flutter que resolveu um monte de problema, né? Então nós tínhamos sim que fazer essa migração.